Bom, hoje a gente mergulha nos trechos de Memórias do Subsolo, do Dostoiévski. A ideia aqui é tentar decifrar um pouco a cabeça desse narrador, né? Um cara de 40 anos, isolado, que vê a própria consciência como tipo uma doença. Vamos explorar esse subsolo psicológico dele. Exato, é um monólogo assim bem visceral, né? Uma confissão mesmo. E Dostoiévski joga ali temas como alienação, a questão do livre-arbítrio e uma crítica forte àquela racionalidade toda da modernidade. O foco é tentar entender as motivações, o sofrimento desse anti-herói. E ele não se poupa na descrição, né? Já começa falando, fui um funcionário maldoso, grosseiro e encontrava prazer nisso. Só que logo depois ele revela a contradição, né? Sim, ele admite que não era mal de verdade. Era mais uma coisa superficial, tipo, assustava passarinhos em vão, como ele diz. Parece que essa dificuldade em ser alguma coisa definida o consome, né? Ele fala, não consegui chegar a nada, nem bom, nem canalha, nem honrado, nem herói, nem inseto. É forte isso. E essa autoconsciência muito aguçada é o centro de tudo. Ele chama de doença autêntica, né? É interessante como ele contrapõe o homem de pensamento, que ele compara a um camundongo remoendo tudo, sabe? Hum. E o homem de ação, que é mais direto, talvez até meio limitado, mas que ele vê como normal. Essa consciência exagerada leva à inação, né? E alimenta um ressentimento que não acaba mais. Um ciclo de se sentir humilhado e ficar remoendo. Ele fala do rancor frígido, envenenado e, sobretudo, sempiterno. Mas essa paralisia toda, como é que ela conversa com aquela defesa que ele faz da vontade? Mesmo que seja uma vontade meio irracional. Ele critica bastante a ideia de que a gente age sempre buscando a vantagem lógica, o tal do 2 e 2 são 4. Então essa é a grande contradição que mora no subsolo dele. Essa crítica ao 2 e 2 são 4, que para ele não é vida, é tipo o começo da morte. Isso é a base da rebelião psicológica dele. Uhum. Ele vai dizer que a maior vantagem, a vantagem das vantagens, é justamente poder querer algo contra a própria vantagem. É a vontade independente, custe o que custar. Por isso que, às vezes, 2 e 2 são 5. Pode ser uma coisinha muito simpática, né? É a afirmação da vontade pura, do caos acima da lógica. Faz sentido dentro da loucura dele. Exato. É a afirmação do querer porque quer, e não porque é lógico ou vantajoso. E isso claramente transborda para as relações dele, que são, assim, um poço de problemas, né? O jeito como ele lida com os colegas, aquele misto de desprezo e medo, É. a humilhação com o oficial, que ele não consegue reagir por medo do ridículo, e aquele jantar desastroso dos Vyarkov, onde ele tenta se afirmar e só se enterra mais. Sim, e isso tudo culmina na relação com a Lisa, né? Ali a gente vê o ciclo completo. Ele tenta uma coisa meio distorcida de salvar ela, mas mistura isso com uma crueldade para sentir poder, sabe? E depois vem a autoaversão. Justamente. Aquela confissão dele, amar significava para mim tiranizar e dominar moralmente, é brutal. O subsolo é bem isso, esse lugar mental de isolamento, de ruminação, de fantasias de grandeza. Que ele mesmo acha meio vulgares, né? Exato, fantasias de salvamentos em tudo que é belo e sublime, mas que logo depois viram motivo de vergonha. Uma vergonha que paralisa. Ele sonha acordado em ser herói, perdoar todo mundo, e logo se envergonha disso. Mas e o ato de escrever? De colocar tudo isso para fora? É uma tentativa de alívio, será? Olha, é ambíguo, como tudo nele. Pode ser uma tentativa de confrontar, sim. Só que ele mesmo joga areia nisso quando diz que não acredita em uma palavra do que escreve, que suspeita estar mentindo como um desalmado. Ou seja, nem a escrita traz redenção fácil. Talvez nem seja possível para ele. O próprio ato de contar a história já faz parte desse labirinto que ele criou para si mesmo. Então, para a gente ir fechando, o que fica é esse retrato de alguém paralisado pela própria inteligência, revoltado contra a razão pura e as normas, e sentindo na pele a dor da alienação humana de um jeito bem extremo, né? Bem perturbador. E tem aquela provocação final dele antes da nota do autor que é muito boa. Ele diz que todos nós estávamos desacostumados da vida, que a gente prefere as ideias, os livros, a tal vida viva.
Mais de um século depois, será que essa sensação de desconexão, essa luta interna entre pensar, querer e agir, será que isso ainda ressoa hoje? O que seria essa vida viva que, segundo ele, a gente talvez esteja deixando escapar? Fica aí a reflexão.